Esporte. O tema da nossa aula será esportes de marca com foco no atletismo, mais especificamente na história dessa modalidade. Vamos primeiro entender o que é esportes de marca. Então, são esportes no qual aí o desempenho dos atletas é fundamentado na comparação dos registros de marcas alcançadas por tempo, peso e metros. Para esses esportes aí, alunos ou atletas buscam o máximo de seu desempenho com o intuito de superar a marca em questão ou simplesmente fazer o seu melhor para atingir o seu ápice. Os esportes de marca podem ser individuais quando não existe a competição com outro atleta simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, de forma a buscar apenas a marca. Ele também pode ser coletivo, no momento que há competição entre 2 ou mais atletas simultaneamente, buscando sempre a vitória e visando inclusive a superação de uma marca pré-existente. Então, são exemplos de esportes de marca: o remo, o levantamento de peso, o ciclismo, a patinação de velocidade, o atletismo com as provas de corridas, saltos, arremessos, lançamentos e também a natação. A definição do atletismo. O atletismo é um conjunto de esportes constituídos por várias modalidades, como corrida, marcha, lançamentos, saltos. De modo geral, o atletismo é praticado em estádios, certo? Com a exceção de algumas corridas de longas distâncias praticadas em vias públicas ou no campo, como a maratona, que é praticada na rua. Certo, galerinha? Então, galerinha, vamos falar agora da história do atletismo. O atletismo é a forma organizada mais antiga de competição. As primeiras reuniões organizadas da história foram os Jogos Olímpicos, que os gregos iniciaram no ano 776 a.C. Durante anos, o principal evento olímpico foi o pentátulo, que compreendia provas aí de lançamento de disco, salto em comprimento e corrida de obstáculos. Os romanos continuaram celebrando as provas olímpicas depois de conquistar aí a Grécia. Já o imperador aí romano Teodósio aboliu os jogos. Durante 8 séculos aí não se celebraram competições organizadas de atletismo, que foram restauradas aí na Inglaterra em meados do século XIX. E então as provas atléticas converteram-se gradualmente aí no esporte favorito dos ingleses. O atletismo surgiu nos Jogos Olímpicos da Grécia. Desde então, o homem vem tentando aí superar seus movimentos essenciais. Quais são esses movimentos? Caminhar, correr, saltar e arremessar. Na definição moderna, o atletismo é um esporte com provas de pistas, corridas rasas, corridas com barreira ou com obstáculos, saltos, arremessos, lançamentos e provas combinadas, como o decátulo e o heptátulo. Corridas de rua das mais variadas distâncias, como a maratona e as corridas de montanhas, que envolvem as provas de country, corridas com obstáculos naturais ou artificiais e marcha atlética. Considerado o esporte base por testar todas as características básicas do homem, o atletismo não se limita somente à resistência física, mas integra uma resistência à habilidade física. Comporta 3 tipos de provas disputadas aí individualmente, que são as corridas, os saltos e os lançamentos. Conforme as regras de cada jogo, as competições aí realizadas em equipes somam pontos que seus membros obtêm em cada uma das modalidades aí disputadas.
As corridas rasas de velocidade e revezamento são antigas. As corridas com obstáculo, que podem ser naturais ou artificiais, juntamente com as corridas de sabre, que foram idealizadas tendo como modelo as corridas de cavalo. A maratona, a mais famosa das corridas de resistência, baseia-se na lendária façanha de um soldado grego que em 490 a.C. correu o campo de batalha das planícies de Maratona até Atenas, numa distância superior a 35 quilômetros, para anunciar a vitória dos gregos sobre os persas. Uma vez que esse soldado cumpriu a missão, ele caiu morto. As maratonas modernas exigem um percurso ainda maior, de 42 quilômetros e 65 metros. Nos primórdios de nossa civilização, começa a história do atletismo, como a gente viu. O homem das cavernas, de forma natural, praticava uma série de movimentos nas atividades de caça, em sua defesa própria. Ele saltava, corria, lançava, enfim, desenvolvia uma série de habilidades aí relacionadas com as diversas provas de uma competição de atletismo. Podemos verificar que as provas de atletismo são atividades naturais e fundamentais do homem. O andar, o correr, o saltar, o arremessar. Então, por esta razão, é considerado o atletismo o esporte aí base em suas provas competitivas, compõe de marchas, corridas, saltos e arremessos. Além disso, o desenvolvimento dessas habilidades aí são necessárias à prática de outras modalidades esportivas. Por exemplo, podemos observar uma jogadora em atividade numa partida de futebol, basquete ou voleibol. Durante o jogo, ele anda outras vezes, corre, salta e pratica arremesso. Por isso, um jogador de futebol, basquete ou voleibol procura sempre desenvolver essas habilidades, que são base dos conjuntos de atividade física do praticante dessas modalidades citadas acima. A história do atletismo é muito bonita, pois que se inicia aí com a própria história da humanidade, como a gente viu, quando o homem primitivo praticava suas atividades naturais para a sua sobrevivência. Chega mesmo a história do atletismo, chega mesmo a se confundir com a mitologia, quando observamos o período da Antiguidade Clássica, com os Jogos Olímpicos, que deram origem aos atuais Jogos Olímpicos da Era Moderna, que trazem como reminiscência e cultural mais marcante a figura de Discóbilo de Miron. O atletismo, sob forma de competição, teve sua origem na Grécia, como a gente viu. A palavra atletismo foi derivada da raiz grega ate, competição, o princípio do heroísmo sagrado grego, o espírito de disputa, o ideal do belo, o que se chamou de espírito agonístico. Surgiram então as competições, que foram aí perdendo o caráter de religiosidade e assumindo exclusivamente o caráter esportivo, como a gente vê aí nas Olimpíadas atuais. Ok, galera?